Sabe aquela sensação de que a mente da gente é um verdadeiro emaranhado de pensamentos e emoções? Parece um turbilhão, né? Um caos que às vezes deixa a gente sem saber para onde ir ou mesmo como organizar tudo o que se está sentindo. Mas e se existisse um jeito de desembaraçar esses nós todos? E se uma ferramenta, assim, surpreendentemente simples, pudesse trazer um pouco de clareza e ordem para esse caos todo? Pois é, a resposta pode estar mais perto do que a gente imagina. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. O nome da técnica é escrita terapêutica ou também escrita expressiva. É uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento que ajuda a gente a entender e a processar nossas experiências, nossas emoções. E olha, não é só sobre ter um diário, sabe? É uma prática com propósito, com um fundamento bem sólido. Mas aí fica a pergunta: como é que um ato tão simples virou uma ferramenta terapêutica validada pela ciência? Vamos entender um pouco da ciência por trás disso tudo e como a escrita ganhou essa credibilidade. E para entender essa história, a gente precisa conhecer uma figura central: o professor e pesquisador James W. Pennebaker. Ele foi o grande pioneiro no estudo científico da escrita expressiva. Foi ele que transformou o que era talvez uma intuição num campo de pesquisa sério. Essa jornada toda começou lá na década de 80. A pesquisa inicial do Pennebaker mostrou uma ligação que, na época, foi surpreendente. Confessar experiências traumáticas parecia melhorar a saúde física das pessoas. Isso levou a um estudo super importante em 1986 que confirmou o seguinte: estudantes que escreviam sobre seus traumas iam bem menos ao centro de saúde da faculdade. E hoje? Bom, hoje essa prática é reconhecida no mundo todo como uma ferramenta para o bem-estar físico e mental. Agora, o mais interessante é o mecanismo por trás disso. Sabe por que funciona? Porque traduzir uma experiência em palavras torna ela mais palpável, mais fácil de entender. É como se o ato de escrever desse uma estrutura para aqueles sentimentos caóticos. Eles viram algo que a gente consegue olhar, analisar e, finalmente, processar. E agora vamos para a parte que todo mundo gosta, os benefícios comprovados e mensuráveis dessa prática. O impacto de colocar a caneta no papel vai muito, mas muito além do que a gente costuma imaginar. E não é um benefício aqui e outro ali. O efeito é holístico, sabe? Ele abrange várias áreas da vida. A gente está falando de melhoras na saúde mental, na saúde física, nos relacionamentos, no desempenho no trabalho e até na nossa capacidade de ser resiliente. É um verdadeiro efeito cascata. E essa citação ilustra perfeitamente a conexão entre corpo e mente. Como mostram os estudos, pessoas que praticam essa forma de escrita vão menos ao médico do que pessoas que não escrevem sobre suas emoções. A principal hipótese é que escrever ajuda a controlar o estresse, e com menos estresse, o nosso sistema imunológico fica mais forte, mais equilibrado. E claro, o impacto na saúde mental é gigantesco. As pesquisas mostram uma diminuição bem significativa nos níveis de estresse, de ansiedade e de sintomas depressivos. Escrever ajuda a gente a superar situações difíceis com mais facilidade e a diminuir a ruminação mental. Sabe, aquele ciclo vicioso de ficar pensando no mesmo problema sem parar? E olha só que interessante, um benefício que afeta a vida de todo mundo. A escrita terapêutica pode até melhorar a qualidade do sono. E um sono melhor, a gente sabe, é a base para uma saúde geral boa, tanto física quanto mental. Essa imagem aqui, que veio de uma pesquisa, ilustra o processo de uma forma perfeita. É um mapa mental de um participante e a legenda de estudo. Foi escrevendo que consegui entender a forma como eu me sentia. Isso humaniza todos os dados, né? Mostra na prática como a escrita vira uma espécie de espelho que reflete nossas emoções e ajuda a gente a ganhar autoconhecimento. Ok, tudo isso é muito legal, mas como começar? Vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática, com alguns métodos bem simples e acessíveis que qualquer um pode tentar. Existem basicamente dois caminhos principais. O primeiro é a escrita livre. A ideia é simples: escrever sem parar por uns 15 a 20 minutos. Não precisa se preocupar com gramática, com julgamento, com nada. O objetivo é só deixar fluir. A outra opção são os métodos estruturados, que usam guias, formatos, tipo cartas ou exercícios para focar a escrita em algum tema específico. Um ótimo exemplo de método estruturado é esse aqui, o MAPA. Ele se divide em 4 passos bem simples. Primeiro, manifestar. Escrever o que se deseja criar ou alcançar. Segundo, alinhar. Colocar no papel as intenções para o dia. Terceiro, purificar. Expressar e liberar medos, preocupações. E quarto, agradecer. Terminar com gratidão.
É um roteiro bem claro para dar um propósito para a escrita. E se a ideia é começar de um jeito ainda mais simples, aqui vão 5 exercícios super práticos. Escrever uma carta não enviada para alguém. Manter um diário de gratidão. Descrever como seria um dia ideal, com detalhes. No fim do dia, escrever sobre os acontecimentos e como eles fizeram a gente se sentir. Ou até mesmo explorar o medo escrevendo sobre eles sem se julgar. Certo, mas aí vem a pergunta: essa prática funciona para todo mundo? É muito importante a gente ter uma perspectiva equilibrada e reconhecer que existem sim algumas limitações. A pergunta que a gente precisa se fazer é essa: a escrita é uma cura para tudo? E a resposta, como quase sempre na vida, é um pouco mais complexa do que um simples sim ou não. Então vamos a alguns pontos cruciais que a gente precisa ter em mente. Primeiro, a escrita é uma ferramenta poderosa, mas de jeito nenhum substitui uma terapia profissional, ok? Segundo, para algumas pessoas, escrever sobre traumas pode, num primeiro momento, até aumentar a ansiedade. Terceiro, o objetivo é ser honesto na expressão, não buscar perfeição literária. E por último, a eficácia pode mudar de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. E para a gente fechar, deixo essa reflexão poderosíssima da Clarice Lispector. Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida. Essa frase resume de um jeito genial o potencial da escrita, não como uma solução mágica, mas como uma ferramenta de autoconhecimento, de processamento e, às vezes, até de sobrevivência. É um caminho para dar forma ao que a gente sente e, nesse processo, talvez nos salvar um pouquinho a cada dia.